Por favor. Amém. Não. Vamos iniciar, então, a nossa reunião rotineira aqui de toda quinta-feira. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, nos abençoando com a sua presença. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Judas, que hoje nós iremos estudar o livro de Judas. Já estamos vindo desde Mateus, chegamos a Judas e vamos estudar o livro de Judas nessa noite. Com certeza, esse estudo terá um legado abençoado para muitas gerações que virão no futuro e vão ter acesso a esse estudo. Então, o nosso irmão Wilton, o professor Wilton, irá ter a palavra, o tempo necessário para que ele possa explanar o tema do livro de Judas. Você, na sua casa, abra sua Bíblia aí e vai buscando as perguntas, que vai ter também o momento de você perguntar. Aqui é um estudo participativo, então você vai ter o direito de perguntar, sim, as suas dúvidas, os seus questionamentos serão respeitados aqui. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, pegasse uma caneta e papel para você participar ativamente desse estudo. Vamos orar ao Senhor para nós começarmos? Curva a sua cabeça. Senhor, te louvamos nessa noite. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui debruçados diante da Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque Tu é maravilhoso, Tu é perfeito. Pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. Te louvamos nessa noite e te pedimos para que Tu possas usar o nosso professor, para que Tu possas tirar todo impedimento dos nossos corações, dos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir e aprender de uma vez por todas essa palavra maravilhosa. Porque quando nós aprendemos a Tua palavra, nós nos achegamos mais perto de Ti. Por isso, Senhor, usa o Teu servo Wilton para a Tua honra, para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Por favor, meu professor. Amém, meus irmãos. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar e aprender todos juntos, né, acerca da palavra de Deus. Como o irmão Isaías mencionou, hoje nós vamos estudar a carta de Judas. É um texto bem interessante, é um texto que já está bem no finalzinho da Bíblia e é um texto que ele é muito grave e muito especial, principalmente para os nossos dias. Parece que é um texto escrito nos nossos dias. Então, como de costume, eu vou fazer aqui uma abertura, uma parte introdutória rápida, e depois eu vou passar para o irmão Isaías, para os irmãos fazerem as considerações e a gente trocar mais ideias acerca do texto. E no final, permitindo o Senhor, eu encaminho lá no grupo o material dessa reunião, o material escrito, né? Vamos chamar assim, digitado, feito em função desse livro. Quem é esse Judas, né? Muita gente, por incrível que pareça, ainda tem dúvida com relação a essa pessoa, né? Quando se fala de Judas, todos nós lembramos principalmente do traidor, né? O nome Judas, ele hoje é muito vinculado ao traidor, mas ele é um nome comum na Bíblia. E esse Judas, que escreve essa carta, ele é meio-irmão do Senhor. Ele é um parente do Senhor Jesus Cristo e ele tem uma humildade, né, e não fazer esse vínculo direto, né? Assim como a gente vê os outros irmãos, outros parentes de Jesus, eles não se valiam dessa posição, desse privilégio que eles tiveram de serem parentes do Senhor, e eles não tomam isso por uma valia, né? Importa para eles é servir ao Senhor e não se valer desse vínculo. Até nos evangelhos a gente vê que Jesus mesmo, ele falou que o vínculo mais importante era aqueles que faziam a vontade do Pai. Judas, o que ele pretende com essa carta? O início dela é muito interessante, porque ele diz que ele tem vontade de escrever acerca da salvação comum. Ele quer trabalhar com os irmãos o tema da salvação comum.
mas ele se sente impulsionado por Deus, pelo Espírito, para trocar o tema. E qual que é o tema que ele resolve escrever? É acerca da batalha da fé. Isso aí está bem claro no verso 3, né? O verso 3 é o verso principal dessa epístola, nessa questão do entendimento. Ele quer escrever da salvação, mas aí ele tem por necessidade escrever da batalha pela fé, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A palavra fé aí, ela é uma das poucas vezes que ela não significa a crença, né? Como fé que vem pela palavra de Deus, a fé onde você coloca a sua fé em prática. Fé aí é o conjunto de todo o ensino do Senhor Jesus, né? Então, fé aí seria o depositário, seria aquilo que a igreja tem como herança dos ensinamentos de Cristo. Por que que ele fala que ele tem que batalhar pela fé? O contexto aí de Judas é muito semelhante à segunda carta de Pedro. Elas podem até serem consideradas como cartas gêmeas, como uma sendo o complemento da outra. O mesmo tema, a mesma ordem, as mesmas críticas são colocadas, né? É claro que Judas é uma carta bem menor que segunda de Pedro, então é possível que segunda de Pedro seja um prolongamento da carta de Judas. E o que é esse contexto todo? O contexto é o perigo dos falsos mestres. Esses falsos mestres, eles se intrometeram no meio do povo de Deus, eles corromperam ali o ensino, eles transformam em banalidade a graça de Deus, e aí esses irmãos, eles sentem a necessidade de abordar esse assunto, de colocar diante da igreja esse tema, para que os irmãos não sejam enganados, para que os irmãos tomem muito cuidado. Então, esse texto de Judas, ele usa muito do Antigo Testamento, embora seja um texto curto, ele sempre faz ali referências aos fatos passados, o que mostra que era uma comunidade que já conhecia bem o Primeiro Testamento ou o Antigo Testamento. Então ele se vale desse conhecimento que eles têm e ele passa a citar ali alguns eventos do passado, principalmente acerca dos falsos profetas, dos falsos ensinos, para alertar a comunidade. Nessa carta também tem um aspecto muito interessante, que ele usa como ferramenta ali de ensino um escrito que para nós ele não é considerado canônico, né? Ele não foi colocado na nossa Bíblia, mas que era utilizado ali pela igreja primitiva, que é o livro de Enoque. No verso 14 ele cita esse livro de Enoque. Então veja que interessante. É um material que tem aquele espírito apocalíptico de confronto, né? É um material que ele é bem direcionado para os irmãos. É um material que ele aborda de maneira muito clara o juízo de Deus sobre o falso ensinamento e como que a igreja deveria ter atenção. O ponto principal desses falsos mestres aqui para Judas é que eles se valiam das festas ágape, das festas de amor, ou seja, da comunhão da igreja. Então eles iam para aquilo era a comunhão da igreja, como a gente já viu, né? Era uma reunião que era feita no dia da ressurreição do Senhor, no domingo. Eles se reuniam, eles comiam ali, e aí esses falsos mestres, eles se aproveitavam dessas reuniões, ali ficavam com os irmãos, eles começavam a se alimentar, a se aproveitar dos irmãos e destilar o veneno deles. Então Judas, ele é bem grave, assim como a segunda carta de Pedro, e ele indica para a igreja que a igreja deve confiar no Senhor, que é aquele que livra a igreja do tropeço. Então é uma carta que ela exalta essa questão da vigilância, fala acerca dos problemas do passado, como foi em Sodoma, em Gomorra, como foram os falsos profetas, como fora a questão dos juízos que Deus fez nos dias de Noé. Então ele traz à memória do povo de Deus que Deus nunca deixou impune a questão do não cumprimento da sua palavra. É um texto muito grave, né, como do caráter desse tipo de material, e ele apresenta a única esperança do povo, que é o conhecimento da palavra. Né? Como o Isaías falou antes do início da gravação, o privilégio, a graça de Deus que ele nos concede de estarmos estudando sempre a palavra do Senhor, para que a gente não venha a cair nesse engodo, a cair no engano desses falsos mestres. Então, assim, a exemplo, né, da segunda carta de Pedro, ele apresenta ali as características desses falsos mestres, como eu falei, eles já se intrometiam nas festas, se aproveitavam dos irmãos, e principalmente
eles faziam com que esse tipo de vivência deles gerasse renda, gerasse lucro, gerasse dinheiro, né? Então, uma das características claras que nós vemos na atuação dos falsos mestres é que a vida deles é orientada para o ganho, para o lucro. Há exemplo, assim, em contraponto, por exemplo, com relação a Paulo, né? Paulo era um obreiro, era um homem de Deus, um ensinador, que ele se doava. Ele até trabalhava de maneira intensa em algumas localidades para ele não ser pesado aos irmãos, porque as comunidades que ali estavam se formando eram comunidades pobres, comunidades que eram formadas, em sua maioria, pelos escravos. E os falsos mestres, eles não tinham nenhum tipo de compaixão do povo, ensinavam um falso evangelho e colocavam essa questão do dinheiro como sendo algo primordial na vida deles, né? Era o sinal da bênção, eles receberem e eles serem remunerados pelos ensinos. Então, Judas ele vai descrever que, para essas pessoas, o juízo não dormita, que se Deus não poupou anjos, se Deus não poupou as cidades que foram rebeldes à sua palavra, Deus também não iria poupar os falsos mestres. E aí a carta termina, então, com uma situação de esperança, de confiar no Senhor, de viver uma vida íntegra, né? E sempre com aquela doxologia que coloca Jesus com a sua divindade, né? Exalta a Deus com a sua sabedoria, com o seu poder, com a sua dignidade, conclamando o povo a sempre olhar para Cristo. Então, de uma maneira geral, essa carta ela aborda essa temática, né? O cuidado com os falsos mestres. Então, o que eu queria encerrar aqui para vocês é alertar para esse verso 3, que é muito importante, né? Às vezes, o autor, o professor, o instrutor, o profeta, ele tem um desejo de falar algo que está no seu coração. Então, talvez a gente aprenderia muito aí com ele quando ele vai falar da salvação comum, vai abordar os aspectos do que é ser uma nova pessoa em Cristo, de qual que é o procedimento cristão, mas tem necessidades que o povo precisaria ter antes de ele explanar esse assunto. Então, o que eu queria deixar aí é isso. Nós temos a sensibilidade do Espírito, né? Não ficarmos presos, às vezes, às liturgias, até os materiais mesmo que a gente fornece, que a gente instrui, né? Como, por exemplo, a gente tem por costume, talvez, escolas dominicais, reuniões de doutrina, de ensino, onde já tem um material pronto. Isso não é ruim, isso é até muito bom. Nós temos um material pronto, um material que a gente possa fornecer para os irmãos. Eu, particularmente, eu gosto muito de fornecer, junto dos estudos, um material. Mas isso não pode impedir a nossa sensibilidade. Então, às vezes, nós temos o desejo do nosso coração abordar um tema para edificação dos irmãos, mas nós temos que conhecer a localidade, conhecer a comunidade, a igreja, para nós vermos qual é, de fato, a grande necessidade, o que está ameaçando aquela igreja, o que está ameaçando a comunidade, para a gente poder defender a fé, né? Como Judas colocou, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Vou passar para o irmão Isaías. Amém, glória a Deus. Interessante demais a sua fala, irmão Hilton. Muito bom. E agora nós iremos abrir para as perguntas. Iremos abrir para as perguntas, porque quem leu aqui o livro de Judas, ele é pequenininho. Eu creio que muitos já fizeram a leitura rápida aí. E o quadro que nos é apresentado é um quadro muito atual, né? Do que a igreja no Brasil, em especial, vive hoje. Então, eu gostaria que abrissem os seus corações e pudessem perguntar agora ao nosso querido amado irmão Hilton, por favor, quem é o primeiro, quem é a primeira que irá perguntar para o nosso irmão Hilton uma pergunta para nos edificar? Pastor Isaías, Por eu favor. tenho... Não, é uma pergunta, mas é uma pergunta, pastor Hilton, Oi, irmã que na hora Jaci. que eu estava lendo, me despertou uma curiosidade muito grande. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não vou esquentar minha cabeça, não. Li, reli, mas não consegui captar a mensagem. Ainda pedi ao Divino Espírito Santo que falasse alguma coisa, mas não ouvi nada, não confirmou nada, então vamos à pergunta. É o seguinte, qual o propósito de ambas as partes
de saber onde estava enterrado o corpo de Messias, versos 9. Messias, não, Moisés. 10. Uhum. O que acontece, irmã Jacira? Ele faz uso, né, como eu falei, de passagens do Antigo Testamento. Certo. Então, ele usa muito esses materiais que, para nós, são materiais que não chegaram, né? São materiais que nós não temos em mãos na Bíblia, mas nós temos através desses livros extra-bíblicos, e que eram temas que eram muito, muito abordados naquilo que nós chamamos de judaísmo do Segundo Templo. O que é isso? É quando eles retornam ali do cativeiro, né? Constrói aquele segundo templo, e que para nós hoje, o que a gente chama? Que é aquele período intertestamentário, né? Que é entre o Antigo, entre o primeiro, né? E o Segundo Testamento, e o Novo Testamento. Então, esses materiais, eles eram muito utilizados pela igreja primitiva, mas, infelizmente, eles não entraram no cânon bíblico. Então, nós temos acesso hoje, graças a Deus, através aí de pesquisas, de materiais, tem até editoras hoje no Brasil que lançam essas coletâneas desses materiais que nós chamamos de apócrifos, né? Materiais extra-bíblicos. Então, esses temas para os judeus era muito interessante, porque a questão do corpo de Moisés, por que ele usa isso? Havia lá essa história, e nessa história, o que ele quer trazer? Que o próprio Satanás, ele ali está disputando com o Miguel. E Miguel não ousa lançar palavras de maldição, palavras de insulto a Satanás. Mesmo Miguel sendo um anjo muito forte, né? Mesmo sendo um arcanjo, alguém que no reino espiritual tem uma ascensão, tem uma força muito grande. Ele pega esse exemplo, que para eles era algo bem conhecido da época, para nós não, porque a senhora vê onde que está isso, né? A gente não tem esse escrito. Mas se pegar lá, por exemplo, um escrito chamado A Assunção de Moisés, vai encontrar esse escrito lá, essa passagem. Então, isso era da cultura deles, isso era muito propício para eles lá. Então, ele pega uma passagem popular para fazer uma aplicação. Então, ele fala, olha, o Miguel não ousou lançar palavras de maldição contra Moisés. Já os falsos mestres, eles falam das coisas que eles não sabem, eles usam da sua boca com blasfêmias, com arrogâncias, né? Então, ele faz isso aí como um contraponto, né? Colocando essa história, ele só pega esse link aí do corpo de Moisés para falar da postura de Miguel perante Satanás. Quando Miguel fala assim, o Senhor te repreenda, né? Então, a intenção é a forma como é tratada as coisas espirituais, porque os falsos mestres, eles não tinham isso, eles eram homens maldizentes, eles eram homens que blasfemavam, eram homens que usavam das suas palavras de maneira negligente. Então ele fala, olha, se o próprio arcanjo Miguel tratou Satanás dessa forma, os falsos profetas, eles são errados em reduzir a pregação, o ensino a uma blasfêmia, a lançar impropérios contra quem quer que seja. Então, até contra o próprio Satanás, ele teve esse cuidado. Trazendo para os dias de hoje, né, como o Isaías falou, como essa carta é atual. A senhora vê hoje como as pessoas tratam as coisas espirituais, com deboche, com zombaria, até o nome do diabo mesmo, as pessoas inventam diversos nomes em forma de piada. Então isso não é uma coisa saudável, né? Não é porque Satanás é um inimigo vencido, que Jesus já o venceu na cruz, que nós vamos usar de zombaria, porque não, na área espiritual não deve ter esse tipo de brincadeira, né? Então hoje é muita piada, a senhora vê aí o que circula no WhatsApp, brincadeiras acerca de pessoas que vão para o céu, vão para o inferno, aí chega lá no inferno, começa a falar com o diabo, aí o diabo fala, eu também não quero você aqui, pô, aqui é legal, aqui joga bola, aqui tem samba. Então, assim, são coisas que não convém aos santos, aqueles que vivem o evangelho, falarem, né? Porque o reino espiritual é uma coisa muito séria. Jesus, ele não brincou com essas questões. Eu não sou aqui contra as pessoas brincarem entre si, terem amizade, né? Eu estou falando dessa questão de brincar de assuntos espirituais, que a gente não vê essa prática ser defendida em nenhum lugar na Bíblia, né? Tá, obrigada. Por nada. Muito bom, professor, muito bom.
Muito obrigado, irmã Jacira, pela sua pergunta. Foi muito edificante a sua pergunta. Vamos lá, pergunta, gente. Mais alguém? Mais alguém com alguma pergunta? Joaberson, Alessandro, a irmã Cissa. Estamos aqui hoje com o bispo Eliel Santiago, hein? Depois de muito tempo. Ele voltou. É verdade, nosso apóstolo. Nosso apóstolo, Eliel Santiago. Perguntas, vamos lá. O Hilton. Opa, alguém abriu aí. Pergunta. Não, é que eu estou tendo alegria, estou no trem, voltando para casa, estou no trem. Mataram hoje o Jerominho lá em Campo Grande, líder da polícia lá, e a universidade fechou mais cedo. E eu estou no trem, aproveitei a oportunidade para aproveitar um pouquinho do privilégio de estar com vocês. Mas não posso abrir o microfone aqui porque o barulho é grande aqui. Estou só ouvindo e vendo. Compra essa água aí, esse doce aí que tá vendendo. Tá legal. Falou. Irmão Hilton, obrigado, o Eliel. Irmão Hilton, eu, quando sou convidado a ministrar a palavra em alguma igreja, coisa, quando vem um tema, ou é uma coisa livre, é uma palavra livre, né? A gente ora, pede ao Senhor um direcionamento, né? E você faz aquele esboço, né? Para você seguir o esboço. E normalmente eu acho muito interessante quando eu vou em certos congressos, certos locais, que o irmão faz o esboço, aí chega, eu creio que ele orou, ele buscou, o Espírito Santo sabia quem estaria na igreja. Exatamente. Aí ele chega e ele fala assim: hoje Deus mudou tudo. Deus mudou tudo. Ele larga o esboço para lá, ô Joab, isso aí começa a pregar outra coisa e tal, pá. A pergunta que eu te faço. Existe o Espírito Santo, ele se engana quando ele sabe que você vai ser o ministro, o pregador, ele se engana, ou há de se ter essa liberdade para ele mudar o que você estudou e te propor, que ele não te obriga a nada, né? Não te incomoda, ele te propôs a ministrar algo diferente para a igreja. E se já aconteceu isso com você? Muito legal isso, muito bom. O texto de Judas, ele não aborda isso. Isso é bem interessante que você está colocando, porque muita gente dá essa desculpa em função exatamente desse texto. Só fala assim, eu estava igual Judas, eu ia falar de um assunto, mas aí o Espírito Santo me levou para outro assunto. Só que não é isso, né, que Judas ele aborda. Ele fala do desejo do coração dele e ele entende uma necessidade. É diferente. Abordando essa questão que você bem colocou. Eu também me questiono muito sobre isso. Quando a pessoa ela chega no púlpito e fala assim, olha, tá aqui o esboço que eu fiz, eu orei, eu busquei o direcionamento do Senhor e fiz a mensagem. Aí, quando eu cheguei aqui, o Espírito mudou. Aí eu falo, é a mesma pergunta que você colocou. O Espírito Santo, ele não sabia as pessoas que iriam? Ele só soube ali naquele momento que ele vai trazer o assunto, o tema? Não. É mais bonito, é mais digno a pessoa falar o seguinte, olha, tá aqui, irmãos, eu preparei a mensagem, eu estudei, eu me dediquei e tal. Só que quando eu cheguei aqui, quando eu vi o desenrolar da reunião, eu senti no meu coração o desejo de falar uma outra palavra. Talvez até por inspiração divina, talvez pelo sentimento que eu estou tendo agora nesse momento, me veio uma outra mensagem na cabeça. Fica mais bonito do que chegar e falar assim, não, olha, eu orei, busquei a presença do Senhor, e quando eu cheguei aqui, que o Senhor já mudou o meu assunto. Já aconteceu comigo? Já aconteceu, Isaías. Eu ir para um local com um esboço, com um tema lá, e no desenrolar da reunião, você notar que está indo com uma outra atividade, com outro tema, até em função do tempo, você chegar e verificar, falar, não, essa palavra eu creio que ela vai ser mais proveitosa para os irmãos. Então, é uma percepção nossa.
para mim, o problema é a gente tomar o nome do Senhor em vão e sempre espiritualizar a questão. Porque hoje, se você falar assim, de uma maneira normal, humana, bem humana, como é o evangelho, as pessoas vão dizer que você é carnal. Olha lá, tá vendo? Isaías estava com uma mensagem, aí Deus deu outra, é porque não orou. Aí as pessoas têm medo disso, então elas chegam e colocam essa questão. Não, irmão, eu busquei a face do Senhor, mas quando eu estava aqui, o Senhor... Não é isso, não é isso. Isso é coisa da mente da pessoa. O que ela fez, ela se dedicou a estudar um tema, ela pesquisou, e no desenrolar da reunião ela sentiu a necessidade de falar uma outra coisa. Então não tem que tomar o nome do Senhor em vão, né? Isso é Amém. para mostrar uma espiritualidade. Obrigado, professor. E normalmente nós que pregamos, independente de ser na nossa comunidade de fé ou não, normalmente você é sempre compungido a pregar o que você vê à sua volta. Sim. Não é? Normalmente, eu tenho ministrado muito o que eu tenho visto da política no meu país, a liderança se envolvendo com a política. Então, eu prego muito isso. Não é? Eu prego muito a postura da igreja não envolvida com essas podridões, com esses partidários, etc. Né? Mas vamos lá. Professor, pastor Renan, olha que barba bonita, Hilton. Renan, por favor, Renan, pode fazer a sua pergunta. Tudo bem? Amém. Fazer uma pergunta aí em relação ao falso ensino nas igrejas, né, nas reuniões. É bem complicado combater isso, porque geralmente essas pessoas já estão entranhadas, né, no ambiente cristão ali, no ambiente da comunidade, e combater isso diretamente pode causar danos maiores, né, à comunidade assim. E como combater além do verdadeiro ensino, como fazer esse combate sem prejudicar a verdadeira Igreja de Cristo? Essa questão, Renan, eu vejo muito ali nas 7 igrejas da Ásia, lá de Apocalipse 2 e 3. Cada igreja ela tinha uma situação, uma realidade. Tinha igreja que já estavam totalmente mortas, né? Jesus fala assim, tem nome de que vive, mas está morto. Aí o que era? Confirma aos restantes que ainda não morreram. Então, para aquela igreja, o que Jesus fala? Vocês vão trabalhar com aqueles que ainda estão vivos, com os remanescentes. Tem igreja que não tinha nenhum problema, como Filadélfia. Aí ele fala, olha, o que vocês têm que fazer é manter o padrão, ser firme, ser fiel, que eu vou recompensar vocês. Para Laodiceia, toda a igreja estava contaminada. Né? Toda a igreja estava contaminada. Jesus estava do lado de fora dessa igreja. E eles estavam achando que eles tinham tudo. Então, Renan, eu vejo assim, depende muito da situação de cada localidade. De maneira geral, o que deve ser feito? Aquele que nota o falso ensino, aquele que nota que o evangelho está sendo distorcido, ele tem que ter uma postura de resistência e de proclamação. Então, geralmente, essas pessoas, nós chamamos elas de profetas, né? São aqueles que dão o direcionamento para a igreja. Não é o profeta do Antigo Testamento, né? Mas é o profeta do Novo. Aqueles que estão lá em Efésios 4:11, apóstolos e profetas, né? É aqueles que falam em função do fundamento da palavra de Deus. E aí, o que acontece é o seguinte, é que nós não sabemos, Renan, qual que vai ser a reação. E mesmo no Antigo Testamento, Deus tratava também assim, né? Ele fala para o profeta, olha, você vai lá e anuncia. Se o povo se converter, amém. Eles vão se converter e eu vou abençoar. Se o povo não se converter, amém também, porque você fez a sua parte. Agora, se eu te der uma palavra e você não falar, aí a responsabilidade é sua. Então, esses irmãos que eles têm a revelação do evangelho, que eles, a exemplo dessa carta de Judas, né, eles sabem que existem os falsos mestres e aonde quer que esses falsos mestres estão errando, eles têm por obrigação, vamos chamar assim, de anunciar, de falar, de despertar a igreja. A questão é, você tocou um ponto muito interessante. Eu já vi muita gente falar assim, irmão, eu não falo, porque aí se eu falar, os irmãos vão se desviar. Eu não vou falar porque pode causar um escândalo, pode dividir a igreja. Aí eu falo, nada é mais prejudicial que o erro. Então, se a verdade que você anuncia faz com que algumas pessoas venham sair do local,
a culpa não é da verdade, e nem de você que está anunciando a verdade. A verdade já tem que prevalecer sempre. Jesus, ele falava a verdade para as pessoas, mesmo para aqueles que abandonavam ele. Ele não queria ninguém que fosse ali servindo a ele de forma enganosa, com fantasias, com suposições que ele não ensinou. Então, Renan, na vida da igreja, é claro que tudo isso deve ser feito como Paulo coloca, né? Em toda a verdade, com toda a paciência e amor. Mas a verdade tem que ser colocada. A própria Jezabel, lá que Jesus condena na igreja de Tiatira, ele fala que a culpa ali da igreja era fazer o quê? De tolerar. Né? Tenho contra ti que toleras Jezabel. Só que dá a impressão, assim, quando a gente lê o texto solto, que Jesus é intolerante. Mas ele mesmo fala que ele já deu tempo para que ela se arrependesse e ela não se arrependeu. Então, nós, como portadores do evangelho, esse encargo compete a nós. Se nós observarmos essas últimas cartas do Novo Testamento, elas estão repletas de imagens dessas, de pessoas que estão vendo o erro dentro da igreja, que estão vendo os falsos profetas operarem, e eles estão defendendo a fé. Né? É o próprio título da carta de Judas, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Obrigado. Renan, Wilton. Renan. Sim. Um minutinho, Márcio. Eu tenho muitos amigos, pastores, Renan, que vivem isso. São amigos, mas são covardes, no sentido de se acovardarem, querendo ter mais amor do que o próprio Jesus. Eles têm uma preocupação em falar a verdade, reconhecer que o ensino que eles tiveram foi equivocado em relação a vários assuntos. Eu vou te colocar aqui uma questão que eu conversei com o pastor amigo, Renan, e os irmãos aqui do grupo um dia desse, e eu falei para ele, a gente conversando, ele falou, mas como assim isso aí? Eu falei, olha, João 10 não foi o diabo que veio roubar, matar e destruir. João 10. Uhum. E João 10 não foi o diabo. Aí ele falou, mas eu prego que foi o diabo. Eu falei, mas não foi o diabo. Quando você prega que Jesus disse que o diabo veio roubar, matar e destruir, o Jesus fala assim, olha, não, eu não falei isso não. Eu não falei que foi o diabo. Aí ele falou para mim, mas o diabo veio dar flores? Eu falei, não, o diabo não veio dar flores. O diabo, mas no texto, você não pode colocar uma palavra na boca de Jesus que ele não falou. E ele resistiu, ele falou assim, olha, mas é ruim o que eu estou fazendo? Você acha? Eu vou continuar fazendo. Eu falei, amém. Quer dizer, para ele sujar ainda mais a imagem do diabo, ele usa um texto que não é o texto correto que Jesus falou. Jesus ali está falando de outro personagem, que não é o diabo. É um falso pastor, né, Wilton? É um falso pastor. Por favor, Eliel, nos ajuda. Esse texto aí que você está falando, eu, na minha igreja, tenho combatido muito, não só esse João 10:10, até porque mais abaixo Jesus vai falar sobre a raposa. Se o ladrão é o diabo, a raposa é quem? No texto. A raposa se aplica a quem? E lá na minha igreja já falaram isso para mim. Alguns pastores. Mas a gente não pode aplicar. Eu falei, aplicar você até pode. Você não pode dizer que Jesus falou que já abriram a Bíblia para mim para perguntar aonde no texto aparece Jesus falando que é o diabo. E aí você vai explicar o quê? E não só esse, outros versículos. Outro dia a gente estava estudando a carta de Tiatira, a igreja que se adorava com erro, e eu estava mostrando vários erros que a gente, por exemplo, versículos como Romanos 8:2, né? Que diz que a vontade de Deus é o quê? Boa. Perfeita. Não, boa, agradável e perfeito. O perfeito é no final. Mas de tanto falarem errado, qualquer pessoa, inclusive se você for no Google agora e botar a vontade de Deus é boa, vai vir perfeita e agradável. O texto não é esse.
Outra coisa, outro dia o pessoal cantando lá na igreja aquele cântico era do Trazendo a Arca, né? Que fala, és Deus de perto e não de longe. Aí você vai para Jeremias, o que Deus fala lá em Jeremias? Não sou eu Deus de perto e também de longe? Então, a heresia está entrando na igreja através de muitos cânticos que nós cantamos, sem analisar a letra, versículos que estão sendo alterados a rodo, e de tanto de se falar errado, né? Mateus 6, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, que é o comer, calçar e vestir. Mas você vê muito pastor aí dizendo as demais coisas e todas as coisas. Jesus não está falando nem de todas nem demais. Está falando sobre as coisas que ele falou assim. É comer, calçar e vestir. Então, só para dar um panorama de como a heresia tem entrado por falta de zelo da igreja, de pregar e falar a palavra de Deus. E de tanto repetir o erro, se torna uma verdade o que é mentira. E a gente está cansado de viver isso. É através dos cânticos, né? Outro dia, esse Ministério Onoma, que muitas pessoas estão cantando ali a música dele, estava cantando uma música que diz: as crianças correrão com os leões e a morte subsistirá. Eu estava num culto de aniversário da igreja, quando chegou no final, eu fui ao pastor e perguntei: pastor, felicitei ele pelo aniversário da igreja e perguntei: pastor, a morte vai subsistir? Ele: como assim, meu irmão? Eu falei: porque vocês estão cantando uma canção que está dizendo que a morte subsistirá. Aí você é o chato, você é o herege. Não, ele falou para mim assim: não, meu irmão, o erro deve ter sido do rapaz da digitação. Eu falei: não. Eu entrei na internet e a letra está correta. O erro da igreja é não verificar a letra. Aí o que eu fiz? Fui no YouTube do Ministério Onoma, fiz o comentário, eles foram lá, corrigiram a letra. Reconheceram que a letra estava errada. Porque, na realidade, eles queriam dizer o seguinte: as crianças correrão com os leões e a morte subsistirão. Quem vai subsistir é a criança. Foi erro de português. O erro deles foi o português mal colocado. Não é a morte que vai subsistir. As crianças queriam subsistir. E a igreja cantando isso. Então, está faltando gente que conheça a palavra e examine aquilo que está sendo dito. Exatamente. Obrigado. Acredito mais ainda, conforme ele estava falando, né? Quando é apontado erro, ainda incorre um erro maior, que o erro às vezes não é acertado, é simplesmente tido como uma forma de expressão. É isso aí, já que todo mundo sabe que só uma está forma errado, de expressão. mas É isso mesmo, meu irmão. isso, entendeu? Isso e mesmo. vai passando. Não é só uma forma de expressão, não. Uma licença poética. É licença poética. Tudo agora é licença poética, tudo. Conjecturar. Verdade. Vamos lá, gente, vamos às perguntas. Obrigado pela ajuda aí do Eliel, Obrigado aí, querido. Do irmão Renan. Por favor, vocês são os perturbadores de Israel, hein? Na comunidade de vocês. Vamos lá, gente. Pergunta, Joaberson, por favor. Cadê você, Joaberson? Aquela pergunta abençoada. Olá. Está me ouvindo bem aí? Bem, muito bem. Eu estou assim com o áudio aqui, acabou caindo aqui. Esse livro de Judas aqui, a gente vê uma preocupação de Judas ao rumo, igual o irmão aí, Eliel, compartilhou, né? A preocupação com certos desvios, até mesmo assim, né? Tentando levar, assim, resumindo, é isso, levar o povo, os cristãos, para o conhecimento da palavra e a prática, né? Como ela é. O que ocorre, né? Só que, assim, eu tenho uma preocupação também com essa questão de o excesso do zelo, né? Por exemplo, eu conheço vários grupos cristãos, conheço muitos, talvez a maioria
pessoal aqui que dos grupos que pertencem aqui, talvez eu conheça boa parte deles, vários ministérios. E eu conheço muitos ministérios que são bem, mas bem rígidos demais até. Lá as irmãs sempre separadas dos irmãos, véu na cabeça, a igreja do véu, né? Ou seja, e não pode haver rádio, não pode haver televisão. Aí entra aquela questão, né? Aquele não, nem para um lado, nem para o outro, é o equilíbrio. Aí entra, eu queria assim, agora vai a pergunta. Como, diante desse livro de Judas, diante de certos excessos que ocorrem, como eu concilio isso aqui? Qual é a forma que eu concilio isso aqui? Para que eu não venha fazer algo que venha para satisfazer o meu ego como líder da igreja, né? Então, aí eu invento algumas coisas, não é na Bíblia, mas com forma de... Daqui a pouco eu dou ordem unida nos irmãos, então, não sei, um exemplo, né? Então, faz uma parte de hoje, ninguém vai tirar os bancos, os irmãos vão congregar em pé, porque a gente sacrificar, alguma coisa assim. Invenção que é rígida, mas não está na palavra, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa leviana como os dois estão aqui tentando acertar. E aqui a coisa descambou por um lado, onde estava sendo leviano, fazendo gracinha com a palavra de Deus, bom, em nossos termos, né? E aí o Judas tentou alinhar a situação. Então, assim, a pergunta que eu faço é, como um líder, né, muitos pastores aqui, presbíteros, né, estão aqui, como um líder como Isaías aí pode conciliar tanto a situação que Judas encontrou na igreja, quanto essas situações que a gente encontra aí de muita rigidez, né, exacerbada. É bem interessante. A gente vê um exemplo bonito disso, um bom exemplo na vida de Paulo. Paulo, principalmente com a igreja de Corinto, que é aquela que nós temos o maior relato sobre isso, né? As 2 cartas, mais a menção de outras cartas que ele enviou para a comunidade. Você vê que havia momentos ali que ele tinha que ser grave, ele tinha que ser rígido, forte, em função da situação da igreja, como você colocou. A situação da igreja é o que vai definir a ação da liderança, daquela pessoa que foi desperta pelo Senhor, foi despertada pelo Senhor, e ela tem o encargo profético ali, vamos chamar assim, não esse movimento profético doido que o pessoal criou, mas o encargo de profetizar a palavra, de falar a palavra. Então, essa pessoa ela tem que ter esse fluxo, esse direcionamento do Espírito para ver como que tem que ser a postura dela. O próprio Cristo fazia isso, né? Tinha horas que Cristo era doce, manso, como sempre foi, outra hora ele é grave. Então, em função da situação da igreja, Joaberson, eu vejo que deve ser feito isso. A questão dos extremos ela é muito perigosa. Você pega, por exemplo, lá no Apocalipse de novo, que é o relato que nós temos de 7 igrejas, né? Que sempre vão ser citadas porque são os últimos relatos das igrejas. A igreja de Éfeso era uma igreja que ela sabia se proteger. Era bem diferente dessas comunidades para as quais Judas está escrevendo. Você vê que a comunidade de Éfeso, Jesus elogia. Fala assim, olha, vocês provaram ali, colocaram à prova os falsos apóstolos e os achastes mentirosos. Então, você vê, uma igreja, vamos chamar assim, ortodoxa, uma igreja firme. Só que, por outro lado, o que ela fez? Ela abandonou o primeiro amor. Então, aquilo que você falou, ficou muito rígida. Ó, aqui não tem heresia, aqui o ensino é firme. E aí aquela questão de enxergar tudo como heresia. Esse é um perigo. Eu já vi igrejas secarem por causa disso. Tudo era heresia. Qualquer pensamento que fosse diferente deles, eles tinham como heresia, não era aberta a novidade que Deus pode fazer, nada. Fechado, nós já recebemos a revelação é essa, e Deus agiu assim, e acabou o quê? Acabou. Secaram e acabou. O outro lado, é o lado que hoje eu vejo em muitos locais que crescem numericamente. O que é? É o caldeirão do Hulk, que, né, a gente fala, né? É o que vem tudo. Tudo que você quiser pode vir. Então, assim, nós temos comunhão, mistura as estações. Você conhece muito bem o que é a comunhão. E eles falam assim, não, nós temos comunhão. Aqui o que importa é o amor. Aí usa aquela maneira errada do amor, que o amor não é nada disso.
aqui o que importa é a fraternidade, aí vai tudo. Não tem nenhum freio, não tem nenhum equilíbrio, não tem discernimento algum. Então, essa linha que você falou é uma linha difícil. A gente tem que admitir que é difícil, essa linha desse equilíbrio. Porque tem hora que parece que a gente tem que puxar para um lado e puxar para o outro. Então, andar nessa direção do equilíbrio, tendo essa virtude, isso é uma coisa da maturidade. Você vê que Paulo ele tem isso, né? Ele, ao mesmo tempo que ele é grave, daqui a pouco ele abaixa o tom. E ele até motiva, ele fala assim, olha, eu tenho que ser grave assim nas cartas, porque quando eu chegar aí na comunidade, eu não quero chegar grave com vocês, eu quero chegar em amor. Só que o pessoal entendia errado, né? Essa é a questão. O pessoal fala assim, tá vendo? O Paulo aí, ele é bom para escrever, ele é forte para escrever, né? Segundo os Coríntios 10:10. Mas quando ele vem aqui na comunidade, ele é fraco, a aparência dele é desprezível, a palavra também. Então, esse meio termo aí, Jobson, ele é difícil mesmo, esse equilíbrio, né? De a gente chegar e ter essa ortodoxia, falar assim, não, aqui nós temos a nossa firmeza, a doutrina, na palavra, tal. E, ao mesmo tempo, não sermos fechados para essas novidades. Novidade aí que eu digo é a ação de Deus. Deus fazer uma coisa que a gente, entre aspas, não designou como sendo a de Deus, porque Deus é infinitamente superior à nossa mentalidade. Então, isso que você falou, eu vejo que é um desafio constante na vida da igreja. É um desafio tanto lá do início como de agora, né? Isso é uma coisa muito delicada. Por isso que nós temos que contar sempre com a direção do Espírito. Porque, às vezes, se você aplicar, né, a gravidade da palavra, você vai lá e mata uma pessoa. Agora, se também deixar frouxo, você também vai matar a pessoa. Então, tem que ter mesmo esse equilíbrio, né? A paciência, a longanimidade, o amor e o ensino. A verdade sempre, mas com amor, né? Eu creio assim, que Paulo passou por isso, né? Paulo, apóstolo Paulo, né? Ele tem uma palavra, não versículo, não sei se é texto, ele fala, leite vos deis de beber, depois ele vai aumentando assim. Isso. E talvez o que falta muitas vezes é ser essa situação. Mas eu tenho uma outra pergunta, eu posso fazer? À vontade, eu estou adorando. Eu estou adorando. Esse livro de Judas tem um outro detalhe, esse livro de Judas tem outro detalhe que eu sempre me chama a atenção, que está relacionado à hierarquia, né? Porque Deus, assim, as coisas de Deus, como o próprio livro de Judas, ele já apresenta esse cenário, não é desorganizada, ela tem um certo critério, tem uma certa organização e até mesmo uma hierarquia. Tanto é que a gente vê aí um arcanjo discutindo com um querubim aí caído, né, que é o Lúcifer, e ele não usando. Isso ele usou como exemplo, é claro, só para poder mostrar a situação que a igreja estava pior que um Lúcifer, né? Mas a gente percebe a hierarquia. E aí, aí vai a pergunta, né? Assim, por que qual é qual é a hierarquia assim, entre os anjos, por exemplo? Tem querubim, tem arcanjo, tem anjo. E qual é essa hierarquia? Eu não sei se o irmão vai poder explicar o porquê dessa hierarquia. Deus ele estabeleceu dessa forma. Uhum. Antes de falar dessa hierarquia angelical, eu vou falar da questão da vida da igreja, né? Porque muitas pessoas falam isso. E como que seria a hierarquia na vida da igreja? Na vida da igreja, a hierarquia é igual à autoridade, né? A autoridade de vida. Então, sempre, por exemplo, a gente pega o Pedro, quando ele vai falar sobre a liderança, ele fala que deve servir como exemplo, né? Que as pessoas vão seguir o exemplo. Então, o exemplo é a autoridade. A quem que a gente se submete? A quem que a gente ouve? A quem que a gente vê como modelo de vida? A pessoa que tem autoridade, né? Que é diferente de autoritarismo. Autoridade é vida no Novo Testamento. Então, aquela pessoa que você vê a vida de Cristo nela, você se submete em amor. Que a submissão na vida da igreja é de todos. Efésios 5, a partir do verso 18, quando fala do derramamento do Espírito, fala que todos nós vamos ser submissos uns aos outros, no amor e nessa dimensão do Espírito. Então, a submissão na igreja
ela não é um encargo pesado. O autoritarismo é quando tem alguém que quer mandar nos irmãos, como foi o tema da terceira de João, né? Que nós estudamos lá, o Diótrefes. Ele buscava ter o primado entre os irmãos. Então, ele buscava isso como vida dele. Ele queria isso como a meta da vida dele. Isso é errado. Porque no reino de Deus, o que vale é a autoridade, é a vida da pessoa. Você tendo vida, você exerce liderança, você é o exemplo dos fiéis, como Paulo fala. O reino de Deus, né, essa pergunta é muito interessante, e ainda bem que aqui ninguém ainda perguntou a do verso 7, quando fala dos anjos que não guardaram o seu local e foram após uma outra carne. Isso é muito polêmico, essa passagem. Né? Eu ia fazer essa aí. Essa é polêmica. Mas essa questão que o Jabson colocou. A Bíblia, eu vejo, Jabson, que Paulo, quando ele trata desse assunto, eu falo de Paulo porque é o principal expositor aí do Novo Testamento, né? Ele não é exaustivo nesse tema. Então, assim, eu vejo que ele não fecha o assunto. Porque você vê que no Apocalipse há várias citações de outros seres que não são citados por Paulo. Então, quando Paulo fala de principados, potestades, né, domínios, quando fala de arcanjos, serafins, querubins, eu vejo assim, são linguagens nossas para mostrar que o reino de Deus ele tem uma ordem, como você falou, ele tem um segmento. E é claro que em cada palavra ela tem a sua própria representação. Por exemplo, arcanjo. Arcanjo é chefe de anjo. Então, esse chefe de anjo, ele seria chefe da classe angelical como um todo ou só dos anjos menores? Não englobasse querubins, serafins. Essa questão de serafins é outra questão polêmica também, se serafins é uma classe angelical, na visão de Isaías, ou se eram as serpentes que voavam lá no culto. Então, assim, quando a gente trata dessas temáticas, elas são complexas, porque essas nomenclaturas de anjos, de classes, elas vêm exatamente desses textos que Judas se enquadra, que são os textos apocalípticos, que são os textos que vêm lá do judaísmo do Segundo Templo, depois do cativeiro babilônico. Então, eles vão traçando isso, principados, potestades, dominações, para dizer o quê? Olha, o reino de Deus ele tem uma certa organização. Agora, nós chegarmos e definirmos o que cada classe dessa faz, como que o reino de Deus se estabelece, eu vejo, Jobson, que é um pouco de especulação. Porque a Bíblia, você vê, ele cita e ele não desenvolve o tema. Né? Então, ele faz como que um contraponto das coisas celestiais e das coisas naturais. Né? Então, o que nós sabemos é que existem seres espirituais que, entre aspas, são extraterrestres, né? Estão fora da Terra, mas que eles vêm aqui. Eles participam da vida da igreja, que eles participam do reino de Deus. E que esse reino de Deus é estabelecido. O outro lado também é um reino que tem uma certa ordem, né? O próprio Cristo fala que se o reino de Satanás fosse dividido, ele não subsistiria. Então, o reino de Satanás também obedece a uma certa ordem. Agora, o desenvolvimento de cada uma dessas espécies, que cada classe faz, como ela é organizada, o quantitativo de cada classe, isso não está revelado de maneira clara na Bíblia. Bom, hein? Bom, hein? Lá no seminário, na faculdade de demonologia. Sim. É a matéria. Muito bom. Vamos lá, Márcio, a sua pergunta. Estamos perto de acabar, hein? Antes da sua pergunta, Márcio, eu gostaria que você... chegou a Emily Lima aqui, hein, Wilton? Emily Lima chegou, hein? Chegou. É isso. Antes da sua pergunta, Márcio, eu gostaria que você fizesse aquele apelo dos irmãos em relação à ajuda ao nosso professor, por favor. Meu queridos, tudo bem? Graça e paz a todos os irmãos que hoje conseguiram vencer, né? Vencer no sentido de ter essa oportunidade de aprendermos com o nosso irmão. E sempre nós colocamos a oportunidade de estarmos juntos, contribuindo, compartilhando, que eu entendo que o irmão já achou o propósito dele. Que eu acho que é uma coisa que ele se identifica muito. Eu vejo isso na vida dele, né? Na área do ensino. E nós, como cooperadores desse propósito que ele já achou, né? Compartilharmos daquilo que nós temos recebido também.
E o nosso irmão Isaías vai postar o Pix, né, do irmão Wilton e a conta bancária, para todos aqueles que quiserem ter uma oportunidade de compartilhar e ofertar nesse momento ou em outra oportunidade. O irmão Isaías, pode colocar aí para a gente, por favor, e falar? Aí os irmãos, ó, irmão Wilton José Kine, a conta está postando aí no... Eu não estou conseguindo visualizar novamente, mas quem quiser poder ler, por favor. Comenta, por gentileza. Irmão Isaías, está me ouvindo? A imagem sumiu aqui. Estou ouvindo, vamos lá, estou ouvindo, vamos lá que eu vou ler aqui o Wilton José Chine. É uma contribuição que nós fazemos ao nosso professor, porque ele é professor integral, ele ensina integralmente. Então, nós abençoamos a ele sem estipular valor, ou até o momento que você for estipular. Só que você guarda aí, nos seus guardados, o número da conta e o Pix do professor. Banco do Brasil, agência 28622, Banco do Brasil, repetindo, agência 28622, conta corrente 2982447, conta corrente 2982447, e o Pix, que é a modernidade agora, o Pix do professor é 285-752-285-753, repetindo, Pix 285-753-398-50, é o CPF dele. Então, que você possa testificar no seu coração aí e abençoar o nosso professor por todos os ensinos, né? A bênção que ele é na nossa vida, e nos ensinando aqui a nos aprofundarmos na palavra. Márcio, faça a tua pergunta, por favor. A pergunta é aquela questão dos anjos que ele começou a falar, né? Essa é tremenda. Essa aí talvez Qual versículo? seja... Qual versículo? A partir do versículo 6 ali. Ele vai trabalhando a questão dos juízos, ele vai citar os anjos, né? E essa talvez seja a questão mais polêmica aí da carta, né? O que suscita mais debates aí. Não é a questão do Balaão, não é a questão do Caim, não é a questão aí de Sodoma e Gomorra, mas a dos anjos que acompanham esse procedimento aí de Sodoma e Gomorra. A dica, Márcio, para entender é o verso 14, que ele cita o livro de Enoque. Então, como ele cita o livro de Enoque, o que o livro de Enoque aborda sobre o assunto? Que eram os anjos caídos de fato. Então, isso que eu falo, é um texto polêmico, porque a gente não tem essa leitura judaica desse texto. A gente tem uma leitura principalmente católica. A leitura católica ela anulou essa possibilidade desses anjos caídos que eles tivessem algum tipo de relação com as mulheres. Mas isso estava na tradição judaica antiga. E como ele cita o livro de Enoque, o que ele está dizendo? Ele está falando, olha, assim como os anjos que não guardaram a sua posição e eles foram após outra carne aí significaria o desejo deles lá em Gênesis capítulo 6, né? Assim também essas cidades serão julgadas por Deus, porque Deus também não permite que se faça isso na esfera humana. Então, o assunto, de fato, é sexo. E aí fica aquela frase famosa, né? Discutir o sexo dos anjos, que, na realidade, esse anjo é macho ou fêmea. Mas aí seria sexo dos anjos mesmo. Porque, como ele cita Enoque, então ele está se pautando em função desse pensamento judaico sobre o assunto. E, como eu falei, isso é difícil para nós hoje abordar dessa forma, porque a gente vem já de uma tradição católica que não enxergava os textos assim, mas no judaísmo eles enxergavam essa questão de maneira normal, que os anjos caídos puderam ter relações. Aí as pessoas falam, mas está escrito lá na Bíblia
que nós seremos semelhante aos anjos, que não casam nem se dão em casamento. E você está falando quando da ressurreição, e está falando dos anjos na dimensão celestial. Agora, quando os anjos vieram nessa terra, você viu que eles se vestiram como os homens, eles comeram bolo, né, lá com Abraão, eles tiveram os pés lavados, homens desejaram eles. Então, eles, quando vêm nessa dimensão humana, eles se apresentam como nós. Hebreus vai dizer, capítulo 13, que nós devemos exercitar a hospitalidade, porque é possível que algum já tenha hospedado o anjo sem saber. Então, esse, de fato, é o texto mais polêmico de debate da epístola. Amém, amém. Obrigado, Márcio. Muito bom, professor. Obrigado, meu querido professor. Muito bom. Há uma dificuldade muito grande as pessoas entenderem que os anjos podem se personificar até hoje, né? E tem muitos testemunhos que mostram que os anjos do Senhor e os anjos de Satanás também, né? Tem a questão dos anjos de Satanás também, se personificam, entram em corpos em cemitérios. Já vi casos de entrar em corpos em cemitérios e sair, e várias situações. Mas isso é um assunto muito robusto, que futuramente nós iremos entrar. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de agradecer aqui ao Alexandre, que fica quietinho lá, Alexandre, a irmã Cissa, o Eliel Santiago, o nosso amado irmão Edson, que com certeza está com a sua esposa lá, a irmã Jacira, o irmão Joabson, o irmão Magno, o irmão Márcio, o irmão M. Lima, que estão aqui conosco nessa noite aprendendo do Senhor o livro de Judas. Mais alguma pergunta? Ou podemos... Opa, fique à vontade, nos ajude. Professor, hoje o tema que você poderia dizer que é uma primazia trazer para os irmãos de hoje, como o número 1, qual deles seria para a igreja hoje? Citando aqui, se você tivesse que iniciar aqui o verso 3, né? Não dessa troca de mensagem no momento que já foi abordada, mas sim de um tema central que hoje você quisesse trabalhar, Márcio. Acho que esse aqui eu trabalharia uns 5 anos, uns 4 anos, porque está muito difícil hoje. Qual seria? Ótimo. É o que me perguntam acerca lá dos grupos de Xerém, né? Dos grupos de Jesus lá em Xerém. E as pessoas falam para mim assim: por que você não sai dos evangelhos? Por que você está trabalhando já há 5 anos e tem material para mais 4 anos de estudo só dos evangelhos? Porque existe uma falta do conhecimento do que é a vida de Jesus, Márcio. Quem foi Jesus? Então, assim como na comunidade primitiva, eles tinham por necessidade escrever os evangelhos para que eles conhecessem a pessoa de Jesus, hoje eu vejo que a maior necessidade nossa é saber quem Jesus era. E não ficar sabe mais. Desculpa, Wilton. O pessoal sabe mais de Moisés, sabe mais do que de Jesus. As pessoas elas têm definição de Jesus. Por exemplo, Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus é o Filho do homem, mas elas não sabem a prática de Jesus. Então, o assunto que eu vejo hoje que é mais necessário é a prática da vida de Jesus. É ser como Jesus. Porque os cristãos hoje eles não são identificados com Cristo. Mas não correremos o risco de ser muito mais humanos, professor? Esse risco que nós podemos correr? Mas isso é... O Deus se humanizou em Jesus. Ser cristão é ser humano, né? Tá. Mas daí, de repente, eu não corro risco também de ser chamado esquerdista se eu ser mais humano? Não tem. Isso aí está além de esquerda, direita, de centro. Isso, ser humano é o que Deus fez na pessoa de Jesus. Ele se humanizou. Isaías brilhou agora, professor, viu? Isaías brilhou agora. Ele se humanizou. Então, a gente tem que ter isso. É o que eu vejo hoje, Márcio. O que vocês mais trabalham? Eu falo, enquanto a gente não tiver lá claramente quem é Jesus, como Jesus viveu, o que ele ensinou, quais são as práticas de Jesus, não adianta correr para outros temas. Não adianta eu ser especialista em história da igreja, ser especialista em
angelologia. Testamento, Testamento. Não adianta. Eu não sou contrário a ninguém que estuda isso. Isso é muito bom. Só que é a pergunta do Márcio. A necessidade primeira da igreja hoje é conhecer Jesus. Conhecer Jesus. O irmão Hilton. O irmão Hilton. Oi. Eu creio que, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou perguntar, e seria a última, né? Se alguém quer perguntar. Mas o versículo 16, parece que eu estou falando para a realidade de hoje, Jobson. Parece que eu estou falando do versículo 16 aí de Judas. Tu vê a realidade de hoje. Os tais... Vou ler o 14. Não, vou ler o 15. Para exercer juízo contra todos, para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando fake news não, propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. O que nós temos observado hoje na igreja e fora da igreja é o resumo desse versículo. Você vê a pessoa falando: nós somos de Deus, pátria e família. Só que o cara é um cachaceiro. O cara já casou 4 ou 5 vezes. O cara é cheio de amante. O cara já fez 2 abortos. Mas ele propala isso aqui. Calma aí, Zé. Deixa eu falar uma coisa. E isso, para me concluir, isso está à nossa volta. Isso está à nossa volta. Entendeu? Homens que, no meu caso, que fui militar durante 30 anos, homens que comigo, na época de não cristão, eram podres, hoje eles botam uma capa de santidade, mas nunca foi à igreja. Ele nunca foi à igreja. Ele, no grupo dos militares da reserva que eu participo, ele coloca mulheres nuas. Ele coloca prostituição no grupo comigo, lá no grupo que eu participo do quartel. Mas ele diz que ele é a favor da família, de Deus e da pátria. Então, é isso que nós vivemos hoje. A nossa volta na família e etc. Então, esse versículo 16 aqui, propalando grandes arrogâncias. Ele se sente ao arrogante. Entendeu? Então, por favor, Márcio. Eu entendi da parte do irmão Wilton que esse grande tema é o mais importante e necessário, mas para alguns que já estão caminhando com o irmão há algum tempo, e eu me coloco como um deles, e sou grato a Deus pela sua vida, eu muitas das vezes sou um pouco mal interpretado na instituição no qual eu estou participando, que é um tema realmente muito desconhecido. E quando você aborda isso, as pessoas acham que você é um pouco soberbo, de achar que eles não conhecem Cristo. Só você conhece Cristo? Eu falei, mas isso está nas Escrituras. Eu sou, às vezes, muito assim... não é um pouco... quando abro alguma coisa na questão, trazendo a questão do Evangelho, as pessoas falam assim, mas, gente, isso aponta para Cristo. Eu falei assim, não. Tudo para você aponta para Cristo? Que benção, hein? Sim. Mas a gente nunca fomos para essa linha de pensamento. Eu falei assim, mas é Cristo, gente. Mas e as doutrinas da igreja, a doutrina da instituição? Não, mas ela tem que apontar para Cristo. Aí parece que você está em outro volume, em outra sintonia, que é um tema assim, cara, você falou uma sumidade, eu falei assim, gente, se vocês acham que o que eu estou falando é uma coisa altíssimo nível,
Você tem que ver que as pessoas que eu ando, então eu estou aprendendo. Porque eu sou ali estou aprendendo ainda, mas as pessoas acham que eu estou falando uma coisa. Nossa, que isso? Onde tu tirou isso? Ô, Márcio, por favor, o evangelho que é pregado hoje, em muitos locais, é que Jesus hoje teria uma pistola. Entendeu? O evangelho de hoje, da igreja, hoje no Brasil, a gente nunca generaliza. Tem os loucos aí que ainda pregam o Jesus amoroso, o Jesus que... Não o Jesus que João Batista imaginou que fosse, né? Que viesse cortar, cortar todo mundo, jogar no fogo, aquele Jesus que João Batista... Não, é o Jesus que veio curar, salvar, libertar, amar, restituir. Tem uma É fala... o Jesus Pai de Amor, né, hippie? Esse teologia popular de Jesus, ele aborda isso. Tem um texto dele lá, são 42, né? Tem um texto dele lá que ele fala a expectativa de João o Batista e a realidade vista em Jesus, que vai chegar no final da vida e vai perguntar se é Jesus mesmo, se ele é o Messias mesmo ou se devemos aguardar outro, né? Exatamente. Um dia desse, um pastor, ele foi criticado porque ele disse que a igreja dele é inclusiva. Aí eu falei, a igreja de Jesus ela é inclusiva. A igreja de Jesus é para quem? Para os doentes. A igreja de Jesus é para mentiroso, é para 7-1, é para ladrão, para salteador, para prostituta, para adúltero, adúltera, é para gay, para lésbica. A igreja de Jesus ele veio para isso. Ela é inclusiva. A igreja de Jesus é essa. O Jesus da Bíblia é esse. Mas só que o pessoal quer falar de Moisés. O pessoal só quer Moisés, não sei... Está entendendo? Como o Wilton falou, não que nós não levamos ter eles como exemplo, mas eles apontavam para quem? Para o Cristo amoroso, humilde, pacato. Pedro, tu tá louco, Pedro? Tu tá louco, tu cortou a orelha do cara, tu tá maluco, Pedro. Que isso, Pedro? Calma. Vem cá, Malco, vem cá. Bota a orelhinha aqui. Puf. Tu veio me prender? Tu veio me prender, mas, seja curada a tua orelha, restituída, restaurada. Cara, que isso? Esse é o Jesus da Bíblia. É o Jesus de hoje, que estão sufocando. E falam as maiores atrocidades. Então, eu glorifico a Deus, porque ainda tem um povo, uma igreja, que resiste com Jesus inclusivo, que quer que nós venhamos a Ele da maneira que nós somos, e o seu Espírito Santo nos transforma para que possamos ser pessoas que não vivem mentira, que não vive deitando com o mesmo sexo, que não vive fornicando, que não vive usando arma para se defender. Esse é o Jesus que nós pregamos hoje. Jovison, você abriu o microfone aí. Fique à vontade. Eu só queria dar uma contribuição, assim, já que a gente está... Eu acho esse tema bastante polêmico. Eu assim, misturar... Hoje está muito misturado a política com os conceitos religiosos, com os conceitos cristãos. E tem muita coisa que a interpretação é exagerada para um lado e para o outro. Eu vejo que, por exemplo, o governo atual se sustenta muito nessa questão de palavras, versículos, mas ele levou isso muito para o lado da política. Aí existe uma força contrária que muitas vezes nega, às vezes até mesmo alguma coisa está até na própria palavra, nega só para poder se contrapor politicamente. Porque se for falar de armas, então por que Pedro estava armado? Porque Jesus sabia que ele estava com espada lá. Então ele tem um versículo que fala que traga
tragam os utensílios e tragam as espadas, apresentar 2 espadas para Jesus. E aí a gente, esse versículo, eu não sou defensor de andar armado e de matar ninguém. Mas, assim, só tem coisa que a gente, é tão polêmico, que se a gente entrar nesse detalhe, a gente acaba, no fim, acaba negando a própria palavra. Porque ela não dá base para eu sustentar também que não deve andar armado. Ela não fala, não deve andar armado. Fala não matar. Então, aí a gente fica, eu acho assim, é um tema muito polêmico, está muito misturado com os conceitos cristãos, e aí é complicado. E até mesmo nos aí tem muitos que criticam, né? Não. Mas se a gente olhar para o outro lado, existe também, politicamente falando, existe também aí um outro, né? São polarizados, né? Um outro político que, poxa, o camarada é mais sujo que pode dar dinheiro. Aí a gente tem que escolher o menos sujo, não sei. Então a gente está muito politizado. Eu sei que é difícil tocar esse assunto aqui. Exatamente, exatamente. Rende, não valeria a pena. Joabson, interessante a tua fala. E vamos deixar uma pergunta para o professor para nós terminarmos. Porque é muito interessante essa fala de dizer que... Hoje eu estava falando com o pastor Hélio, um amigo meu, que a pessoa fala assim, não, isso é uma visão teológica, como se tivessem várias visões teológicas. Mas só que a pessoa ela bota a âncora dela numa heresia. Numa heresia. Então, o professor agora ele vai nos explicar o texto que você citou. Se realmente o Pedro ele andava armado do lado de Jesus o tempo todo, Jesus disse, isso aí, fica com a pistola, fica com a espada aí, com a adaga, seja lá o que for, e que se Jesus mesmo falou, rapaziada, anda armado mesmo aí, pega 2 espadas aí e tal. Ele vai nos explicar se isso é linha de pensamento, só que ele vai mostrar, eu creio que ele vai nos mostrar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz em cima desse texto. O que Jesus pensou quando ele falou o que você falou? Entendeu? É o que nós temos que observar. Por favor, professor. É a última, hein? O que significaria andar com uma espada, né, naquele contexto? Era uma arma de defesa ou era um instrumento onde você poderia cortar os matos, cortar um animal que viesse ali atacar as pessoas que estivessem em volta, né? E outra coisa, professor, espera um pouquinho. Sim. Jesus era muito bobo, ele só mandou pegar 2, era para pegar 12. Sim. Continue, por favor. Se fosse para a questão de autodefesa, eles estariam totalmente armados até o dente. E quando houve o uso incorreto, o que Jesus falou? Ele falou para deixar aquilo. Quando Jesus teve ali o relacionamento com Pilatos de maneira rápida, Jesus falou assim, se o meu reino fosse deste mundo, né, eu clamaria ali a Deus e ele enviaria os anjos para me defender. Então você vê que essa questão... Jesus ele sempre apelava por quê? Para a defesa divina. Para você se defender a sua família, você não tem que andar armado a todo momento. O que nós estamos vendo aí, pessoas matando umas outras, não tem nada a ver com o evangelho nem com a legítima defesa. Não tem nada a ver com isso, né? As pessoas pregam assim o armamento como se o armamento fosse algo que iria resolver o problema da violência. E você vê que as maiores resoluções contra a violência no mundo não foi o armamento, muito pelo contrário, né? Mas, enfim, é uma questão polêmica. A questão bíblica é essa. Jesus ele não aprova o uso daquela espada como sendo para usar contra as pessoas. Se fosse isso, ele não teria, como você já citou, curado ali mal. Quando Pedro foi lá e arrancou a orelha dele. Jesus teria deixado para falar, é uma legítima defesa. Mas Jesus ele chegou o momento de ele ser entregue. Eu sei que é uma questão polêmica, que as pessoas vão dizer assim, então, se alguém for fazer isso com a sua filha, com a sua esposa, você vai deixar? Não é esse o ponto. Você, quando vai defender a sua família, você vai defender tendo uma arma ou não,
tendo um pedaço de madeira, pau, pedra, televisão, o que você tiver ali, e alguém invadir a sua casa, você vai defender a sua família, porque você é o defensor da sua casa. A questão toda é usar desse expediente da violência e falar que Jesus hoje ele aprovaria o uso de armas e que ele andaria armado. Esse é o tipo de blasfêmia que nós temos ouvido aí e que se vem de uma pessoa, vou citar nome aqui, do Bolsonaro, tá tudo bem. O Bolsonaro ele tem que pensar assim mesmo. O Bolsonaro é um ímpio. Ele é um homem que tem a vida dele, tem as famílias dele lá que ele constituiu, ele tem os interesses dele. O Bolsonaro falar isso aí, tá tudo ok. O problema é aquele... Se Lula falar, também. Se Lula falar, também. Se o Ciro falar, também. O problema é aqueles que Jesus disse que seriam os promotores da paz estarem fazendo uso da violência. Esse é o grande ponto. O ponto, para mim, não é questão política. Essa questão política aí, ela só está mostrando uma coisa que já estava entranhada no coração das pessoas. As pessoas hoje elas não confiam mais no poder do evangelho. Elas confiam no poder de leis, elas confiam no poder de políticos, elas confiam no poder do braço da carne. O Lula ganhando ou o Bolsonaro ganhando, esses líderes religiosos que estão aí na política, eles vão para o outro lado, vão continuar do lado que eles estão indo no poder terrenal. O problema é que eles levam o gado deles lá, o rebanho deles, eles levam junto, porque são pessoas que obedecem esses homens. Isso, para mim, também não é diferente. O problema é nós atribuirmos isso à pessoa de Jesus. No passado, as pessoas faziam cruzadas, elas matavam hereges, elas colocavam bruxas na fogueira, em nome de Deus. Eu até recebi esse mês, através ali de um programa de literatura católica, um livro que defende as cruzadas. Está aqui na biblioteca, o livro das cruzadas. Então, assim, você sempre vai encontrar argumentos. Eu participei de uma palestra lá em São Paulo, no Clube Holmes, um dos clubes mais chiques de São Paulo. Me deram um convite para ver lá um doutor em teologia de Roma explicar que Francisco de Assis seria a favor hoje de armas. Então eu falei, o cara conseguiu lá inventar uma tese de que Francisco de Assis, como promotor de paz, não era uma paz tão pacífica como nós vemos em Gandhi e outras pessoas. Então, o que eu estou falando? Para o debate, você vai ter o debate de sempre. A questão é, as pessoas que estão debatendo, elas estão falando pelo Espírito Santo? Esse é o discernimento que nós temos que ter. Que um lado vai defender uma coisa e o outro lado vai defender outra, isso é normal. Isso aí são ideologias. Cada um defende o seu ídolo, a sua ideologia, a sua vontade política, os seus desejos, os seus traumas, as suas angústias. Isso é normal. A questão toda é, a pessoa que está falando lá em nome de Deus, ela está falando pelo Espírito? Ela está falando segundo Jesus? Essa é a questão que a igreja tem que ficar atenta. Se vai ser Lula, Bolsonaro, Ciro, quem quer que entre lá, isso aí vai seguir o ritmo deles. Eles vão buscar os interesses pessoais. Os camaradas não estão preocupados com questão de família. Isso é bobagem. Isso aí é tolice. É até infantilidade você discutir com alguém que se apega a isso e falar que o candidato A é melhor que o B é melhor que o A. É torcida. Isso aí você tem que, como participante do evangelho, como cristão, você deve falar assim, não, a pessoa está lá, seguindo a norma dela, a vida dela, deixa ela lá. É que nem você querer que a pessoa mude de time, né? Mas isso aqui, o que choca é que a pessoa fala assim, mas o fulano é crente, o fulano é evangélico. Eu falo, esqueça isso. Você ainda não conseguiu enxergar que evangélico no Brasil é alvo do evangelho? É que a pessoa acha que evangélico é igual a ser salvo. Esse é o problema. Essa mentalidade já foi derrubada lá nos anos 80. Que lá nos anos 80 já verificaram, ser evangélico não quer dizer que é ser salvo. Ser evangélico não quer dizer que é ser seguidor do evangelho. Não, o evangélico é uma religião como a outra. É como ser um católico, é como ser um budista, é como ser um hinduísta, é alvo do evangelho. Só que ainda algumas pessoas mantêm essa intitulação. Ser evangélico é igual a ser salvo, porque a gente segue a Bíblia. Não, irmão. Vai lá também lá no Espiritismo Kardecista, que você vai ver lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá vai ter ensinamentos também em função do Evangelho.
Vai numa igreja católica, seja ela tradicional ou carismática, você vai ver as pessoas abrindo a Bíblia lá e falando também. Vai numa igreja evangélica, você também vai ver a pessoa abrir a Bíblia e falar também. Você vai numa igreja do Messo Chama, lá do messianismo, você vai ver abrir a Bíblia e falar também. Então não é a questão de abrir a Bíblia e falar de Jesus. Vai na Testemunha de Jeová, é a mesma coisa. Adventista, a mesma coisa. Os mormons, a mesma coisa. Então, infelizmente, o que causa escândalo é que as pessoas têm muito vínculo ainda com a religião evangélica. Elas enxergam assim, não, mas fulano é um pastor evangélico. Eu falei, qual que é o problema disso? Ser evangélico não é ser salvo. Então tem que olhar para essas pessoas com olhar de misericórdia. Falar, elas estão falando bobagem. Elas só estão dando vazão ao seu coração. Esse dia eu falei para um amigo meu, eu falei, o Bolsonaro foi a maior bênção que podia ter nesse país para mostrar que a igreja, que é chamada de igreja, ela não tem nada de igreja. O Bolsonaro só mostrou isso. Deram agora a ceia para ele, né? Teve uma reunião aí que deram a ceia lá para ele, a comunhão. Isso é bom acontecer. Um rapaz mandou para mim, aí eu falei para ele assim, isso é bom acontecer, sabe por quê? Porque quantas proibições já tiveram com relação à comunhão do Senhor? Já não deram para divorciado, já não deram para pessoas que estavam afastadas, mas queriam participar, já não deram para pessoas com orientação sexual diferente, já não deram para pessoas que pensavam diferente, sobre amigada, pessoa amigada, amigada na igreja, isso, não podia tomar Santa Ceia. Podia. Sob qual signo? Quem não era batizado, foi proibido de tomar criança ceia. Não podia ter também. Sob qual signo? Não. Tem que ter um autoexame e tem que ter a santidade do Senhor. Amém. Caiu por terra. Tá lá os líderes Agora evangélicos. Bolsonaro tomou. Dando cepa. É bom acontecer isso. O Bolsonaro é a maior bênção que teve para mostrar o que a religião evangélica nesse país é. É uma religião afastada do evangelho. O Bolsonaro é o que tem menos culpa disso. Quem tem culpa lá é quem fala que ele é um servo de Deus, que ele é um escolhido de Deus, que ele é um servo do Senhor, que Deus que colocou ele lá. Esses homens vão dar conta. Esses homens são falsos profetas. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é um homem que carece das nossas orações, que Deus venha salvar o Bolsonaro, que use a esposa dele para levar ele para Cristo e que ele seja salvo, que o Lula seja salvo, que o Ciro seja salvo. Esses homens não têm nada a ver com o reino de Deus. Se o reino de Jesus fosse desse mundo, aí sim a gente ia ter que colar com esses homens. Mas o reino de Jesus, ele atua nesse mundo, mas a origem dele é celestial. Obrigado, Amém. professor. Obrigado, eu professor. Porque eu sou contador do reino, porque eu não consigo ser contador de igreja. Concluindo, eu gostaria de louvar a Deus pela vida de todos e que nós possamos estar ligados na videira, que nós possamos ser como a Bíblia diz, embaixadores nesse mundo, porque esse mundo aqui jaz no maligno. Todo o sistema do mundo é perverso e é podre. Sistema político, econômico, financeiro, todo o sistema aqui está na mão do cão. Nós estamos aqui nesse mundo, votamos, mas nós não somos desse mundo. Que nós possamos louvar ao Senhor porque nós fomos resgatados. E eu gostaria que o nosso irmão Joaberson orasse ao Senhor para que nós pudéssemos terminar a nossa reunião, agradecendo a irmã Emi Lima, que não perguntou, mas participou, e todos que estão aqui nesse grupo. É o Marcelo. Louva a Deus pela vida de todos. Emi Lima é o Marcelo, Isaías. Ah, é o Marcelo, rapaz? É. Ah, tá. Ah, beleza. Ô, Varão, sou eu, rapaz. Ô, Varão, por favor. Eu pensei que fosse uma menina, mas não é não. É porque tá como Emi Lima. Valeu. Que Deus abençoe a reverendo todos. Joaberson, ore, por favor. Abra o microfone. Já estava na metade da oração. Senhor, agradecemos aqui por essa preciosa aula. O irmão Wilson aqui trouxe esse esclarecimento com base no livro de Judas. Senhor, possamos, Pai, cada um de nós aqui,
ganhar a nossa luz diante do Senhor, e que isso possa contribuir para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Oramos para que todos os santos não se envolvam, Senhor, com essas questões políticas, essas idolatrias, e que o Senhor possa nos preservar a sua igreja, na fé, na santidade, na pureza. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os participantes, cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Igreja do Senhor. Muito obrigado, irmão Joab, os irmãos aqui presentes. Vamos Amém. nos aprofundar cada dia mais e nos agarrarmos à videira que é Cristo. Até quinta-feira que vem. Amém, meus irmãos. Quinta-feira é aquele livro que nos dá arrepio. Nós aprendemos que nos dá arrepio, Joab, que é Apocalipse. Quinta-feira. Amém. Quinta-feira que vem. Apocalipse era para ser revelação, né? É isso aí. Exatamente. Revelação do amor de Cristo. Que possamos ficar com Cristo. Beijo no coração de todos. Amém. Deus abençoe. Um abraço, Eliel. A paz. Paz.